Estamos de volta e hoje nós vamos conversar sobre mais uma lindeza chamada Habib. E eu sempre faço isso, né? E seguinte, como eu falei no vídeo lá do Agin, eu não possuo conhecimentos avançados sobre histórias em quadrinhos e mangás. Porém, é uma história, é um formato de história que eu gosto muito, que muito me agrada e eu consumo porque sim. Então é o seguinte, eu não lembro aonde que eu vi essa história aqui. Com quem que foi? Eu não sei se foi de algum canal aqui no YouTube, não lembro. Se foi no Instagram, não sei. Eu sei que eu achei, primeiro que eu achei essa capa maravilhosa e eu falei assim, vamos ver o que é, né? E assim, é uma daquelas leituras surpreendentes. Sério, gente, é incrível essa história, é linda demais. E é muito estranho, porque eu não consumo histórias de amor. Eu sou uma pessoa um pouco insensível. Mas a gente aqui nessa história, a gente vai ter um amor em vários níveis. Né? A gente vai ter dois personagens principais, né? Que é a Dodula e o Zan. E é o seguinte, a gente começa a história com ambos crianças, nem faz sentido essa frase. Os dois são crianças no começo da história. A Dodula deve ter uns 12, 13 anos e ela é vendida pelo pai, né, pra ser esposa. E acontece que o marido dela, ele é escriba, então ele ensina ela a ler e escrever, o que para uma mulher numa cultura islâmica é muito diferente, né? Não é o normal. E é o seguinte, só que assim, um belo dia, assassinos, não é assassinos, saqueadores, né, que entram na casa dos outros para roubar os pertences, acabam que mata o marido dela e pega ela para ser escrava. E aí nesse pátio, né, de escravos, ela acaba conhecendo o Zan, que é um nenenzinho ainda, que Gente, hoje tá muito difícil essa palavra, né? Os vigias lá, os guardas lá dos escravos, ia matar ele porque ele tava chorando demais, estava incomodando eles, e eles resolveram matar a criança. Só que a Dodula fala, não, é meu irmão e tal, e pega ele e consegue fugir. A partir daí, a gente tem uma história não linear, né? A gente vai ter ali vários momentos em que a gente vai ter a Dodula do futuro contando sobre as coisas que aconteceram naquela época, e depois mais pra frente ainda a gente vai ter um capítulo que é o do Zan contando, né, a versão dele da história. O autor, a gente pode perceber que o autor, logo no começo, ele brinca muito com flashback. O que é uma coisa muito bacana pra história, tipo, é um detalhe, é uma forma de narrar que ajuda a fechar a história. Que é também uma das coisas que eu achei sensacional aqui. Então, assim, desde o começo, por conta, né, do marido lá da Dodula, a gente vai perceber que a palavra, principalmente a palavra escrita, ela tem muita importância na história. A todo momento a gente tem referência da escrita. E para a cultura islâmica, a palavra escrita é sagrada. Então a gente tem essa questão e a própria questão religiosa que é muito presente aqui no livro, na história aqui. Então assim, o autor ele vai mostrando, né, dentro daqueles flashbacks que eu falei, o autor ele vai contar pra gente histórias de Noé, história de Moisés, do rei Salomão, né, dos profetas em gerais. A gente vai ter também a história das 1001 Noites mais pra frente. E assim, a história
na verdade, é a seguinte: isso é sobre essas duas crianças que se encontram nesse pátio de escravos e eles acabam se refugiando num navio abandonado que ficou encalhado lá no meio do deserto. Daí a Dodula, como era mais velha, ela ficou responsável pela comida, enquanto que o Zan ficou responsável pela água, né? Quando ele cresceu mais, né? E eles conseguem viver ali. Só que assim, é um período, é aquele que eu falei, são vários, não níveis, mas são vários tipos de amor que são representados nessa história através desses dois personagens. A gente tem no começo aquele amor de criança mesmo, né? Aquele amor de irmão, que a Dodo ela se sente responsável por aquela criança, então ela cuida muito dele. E a gente tem esse mesmo amor, né, de irmão, de carinho, né, cuidado do Zan pra Dodo. E a gente vai tendo aí o crescimento dos dois, né, eles entrando ali na adolescência, e a Dodo ainda com essa responsabilidade de irmã mais velha, e a gente tem o Zan ali já descobrindo os hormônios adolescentes, né, por assim dizer. Então, assim, é uma outra coisa muito presente na história, essa discussão de corpo humano, de sexualidade, e é de uma forma bem simples que o autor fala, sabe? Eu dei uma pesquisada antes, eu descobri que ele nasceu, o Craig Thompson. Ele é de uma família fundamentalista americana, então... Ai, tá difícil hoje. Então, assim, esse tipo de conteúdo não chegava pra ele, né? Corpo humano, biologia e afins. E sexo. Aí, então, e o que chegava pra ele, na verdade, eram histórias em quadrinho, porque os adultos achavam que história em quadrinho é coisa pra criança, e não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Tem vários mangás aí, histórias em quadrinhos com conteúdo altamente adulto. Então, a forma que ele trouxe essa narrativa para essa história é muito... é crua, mas não é vulgar, sabe? Tipo, é aquilo, é o corpo humano, é isso, não precisa ter vergonha, é daquele jeito. E todas as meninas e todos os meninos experienciam isso de alguma forma. Daí, enfim, ao desenrolar da história, eles vão ser separados, e aí é que a gente vai ter a narrativa, a história da Dodola, que é onde o autor coloca ali a história das 1001 Noites, porque ela é capturada para ser uma concubina, né, do sultão, enquanto que o Zan, ele permanece ali no barco com a esperança de que ela vai chegar, mas ela nunca chega, e aí ele tem que sair mesmo para se virar, para procurar comida, para procurar água e sobreviver. Então a gente tem um capítulo todo dedicado para ele, e depois, mais pra frente, num outro capítulo, tem o reencontro dos dois já bem mais velhos, e eles trocam as experiências, né, dele, eles trocam assim as vivências, né, o que eles passaram e tal. Nesse meio a gente vê que é um amor, eu não sei o nome dessas coisas de paternal, essas coisas, não sei, mas é tipo assim, a Dodo, ela entende o Zan como filho dela, então assim, passa a ser um amor materno da parte dela. Enquanto que o Zan, ele também visualiza, por mais que ele tenha tido ali essa descoberta da sexualidade não com ela, mas, né, da figura feminina, de ter a referência que ele tem de ter sido a Dodo, ele tem um carinho especial, mas ele ainda enxerga ela como uma mãe, né, como uma irmã mais velha e tal. E aí depois, nesse outro reencontro, né, na parte final da história, já é um amor de casal mesmo, que a gente vai ver. A Dodola, ela enxerga o Zan como um homem e passa a querer ser a mulher dele, né? Assim, tipo,
quer ficar junto com ele, não como mãe, como irmã mais velha, como ela fez todo esse tempo. Só que aí o Zan não pode mais assumir essa parte por coisas que aconteceram, que eu não posso contar, que faz parte do desenrolar da história. E é isso, é uma história... o enredo é bem simples, né? São histórias muito bem construídas, né? Os dois personagens são muito bem construídos. É muito, muito, muito bom de ler. Assim, é bem grande, são acho que 700 páginas, se eu não me engano. Mas é o tipo de história que você lê muito, muito rápido. Cadê as páginas? 670 páginas. Você lê muito rápido. Gente, o desenho disso aqui é assim... O cara fez um trabalho sensacional. 343. Deixa eu ver se eu acho a página aqui. Ele trabalha muito com o preto, sabe? Com o preto e o branco. É muito, muito, muito bonito. Eu não sei se vai dar pra ver direito na câmera, se ela vai focar ou não. Mas, enfim, a gente tenta. O traço é muito, muito, muito bonito. É tudo muito detalhado. Você vê que esse Craig Thompson, o autor, ele teve um trabalho muito foda. Desculpa a palavra, mas é lindo, gente. É lindo, é lindo, é lindo. Tem uma parte aqui que eu queria mostrar pra vocês, mas eu acho que eu não vou achar a página. Eu nunca acho a página quando eu quero. Era essa não, mas finge que era. É muito bonito isso, é muito, muito, muito bonito, muito. E é aquele negócio que eu falei da palavra escrita, né? A gente vai ter elementos aqui da religião islâmica e da religião católica, e a gente vai perceber, só que tipo assim, não é, eu sou católica, então eu não vou ler isso aqui, eu sou muçulmana, não vou ler, não tem nada a ver. O que o autor consegue fazer é justamente mostrar como que essas duas religiões contam a mesma história, apenas sob perspectivas diferentes. Então, assim, não se sintam, sei lá, estranhos em ler uma coisa, tipo, árabe, porque, sabe, assim, não tem nada disso. É o que eu falei, é a mesma história contada a partir de perspectivas diferentes. Então, eu super recomendo, eu acho uma coisa eu achei lindo, lindo, lindo de morrer isso aqui. É muito bacana de ler, é uma história muito boa, é muito bonita e é muito humana. Por mais, assim, referências religiosas que tem, assim, ao longo de toda a história, é real, sabe? É como se fosse baseado em fatos reais. Então, assim, fica aí a recomendação. Eu acho que eu devo ter enrolado pra caramba pra falar sobre isso. Mas é muito gostosinho de ler, é muito legal, vale a pena a experiência. É bem grande, né, a história, não é barato. O livro eu não lembro quanto que eu comprei, mas eu devo ter pagado aqui uns 50, 60 reais mais ou menos. Mas vale a pena, vale muito a pena e eu recomendo. Então, se vocês assim, tiverem... o Craig Thompson, só um detalhe, ele foi que escreveu Retalhos, que é outra HQ aí bem famosa que tem, eu nunca li, eu nem tenho ela, mas todo mundo fala muito bem dela. Mas enfim, fica aí a recomendação. Habib, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!